Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, e hoje é dia de botar uma vela acesa aí no canto antes de assistir esse vídeo, porque é um vídeo que vocês pediram muito, porque vocês falam que tem medo de assistir esses vídeos de madrugada, mas assiste e depois ainda vem e me pede parte 2. Há algum tempo, gente, eu lancei um vídeo onde eu comentava a origem de 5 demônios famosos do cinema, que na verdade pertencem a mitologias e diferentes culturas. Caso você não tenha assistido esse vídeo, ele vai estar aqui nos cards. O vídeo de hoje é a continuação então daquele primeiro, onde eu trouxe mais 5 demônios que você possivelmente conhece dos filmes, mas que na verdade não foram criados pelos roteiristas, já existiam antes de terem sido levados para o cinema. Antes de mais nada, se você quer me mandar dicas de temas para vídeos aqui do canal, não se esquece que é lá no meu Instagram, @o Felipe Barbosa, eu recebo as sugestões de vocês por mensagem no direct. Bora lá então! Antes de começar a lista, tem um detalhe que algumas pessoas comentaram no último vídeo e que eu achei importante reforçar nesse daqui. Eu gostaria de lembrar que as informações que eu pesquiso para colocar aqui nos vídeos não são apenas da cultura e crença cristã. Na verdade, pouquíssimos dos demônios que você encontra por aí em filmes de terror vieram originalmente do cristianismo. A grande maioria são divindades ou entidades adaptados de outras culturas. Então, ao longo do vídeo, como eu sempre faço aqui nos vídeos, eu vou sempre ressaltar se tal informação eu tô falando de acordo com a crença cristã, com a crença judaica ou com outras culturas por aí. Então eu peço que todos prestem atenção nas minhas falas ao longo do vídeo antes de botar aí nos comentários algo do tipo: Felipe, isso que você falou não tá escrito na Bíblia. Muito do que eu vou falar aqui não tá contido na Bíblia, cambada, porque a Bíblia cristã é o reflexo de apenas um ponto de vista de uma religião. Existe um mundo de informações históricas e culturais além da Bíblia para a gente poder pesquisar. Então, bora abrir nossa mente e expandir nossos horizontes. O primeiro demônio da lista é o demônio Baal, do filme O Ritual, de 2011. Esse filme é baseado no livro The Rite e inspirado em fatos reais relatados por um padre chamado Gary Thomas, que fez diversos estudos sobre exorcismo. O roteiro do filme conta a história do Michael Kovac. Ele é um seminarista cético e ele está prestes a abandonar o seu caminho na igreja, até que o seu superior orienta ele a passar um período no Vaticano para estudar rituais de exorcismo. Uma vez lá no Vaticano, então, as dúvidas e questionamentos do Michael só aumentam na medida em que o contato dele com o padre Lucas, que é interpretado pelo brilhante Anthony Hopkins, apresenta-lhe para ele o lado mais obscuro da igreja. Esse padre Lucas é um famoso jesuíta exorcista ali no filme e é definitivamente o personagem que carrega esse filme nas costas. Tentando falar do filme ao máximo sem dar spoilers muito relevantes, o que eu posso dizer é que tem uma entidade demoníaca focada em atingir o Michael, e alguns acontecimentos ao longo do filme vão fazer com que a fé do próprio padre Lucas seja enfraquecida e vão abrir caminho para que esse demônio tome posse do corpo dele. Esse demônio apresentado no filme é o demônio Baal, que faz parte daquela lista de 72 demônios da Goetia que eu citei no último vídeo, que estaria naquele grimório antigo chamado de A Chave Menor de Salomão, que, de acordo com a demonologia, supostamente teria sido escrita pelo rei Salomão, ensinando a como invocar esses demônios e forçar eles a obedecer o praticante dos rituais ali. No próprio filme O Ritual, o demônio se intitula como rei e de fato ele é chamado de Rei Baal na mitologia, sendo o primeiro dos reis infernais. Ele é o primeiro demônio dentre os 72 da lista e nas tradições ocultistas era dito que ele tinha o poder de tornar a pessoa que conjurasse ele invisível. Na demonologia é dito que o Baal geralmente assume a forma de um rei com semblante fúnebre, como um cadáver, ou de um gato ou de um sapo, ou de combinações desses três com 3 cabeças diferentes. As menções do Baal através do símbolo do sapo são comuns na demonologia e inclusive tem uma cena no filme onde o demônio se manifesta na forma de um sapo
sapo que estaria ali perturbando um garotinho durante o sono. O padre Lucas, que nessa cena ainda não tinha sido possuído, reconhece o sapo como a manifestação do Baal e por isso joga ele no fogo. Mas uma coisa muito interessante sobre o demônio Baal e que se relaciona bastante com as temáticas abordadas no filme é a questão de que, assim como a grande maioria das entidades chamadas de demônios pela tradição cristã, o Baal era uma divindade cultuada por outros povos condenados pelo cristianismo como pagãos. O deus Baal foi por muito tempo tido como o deus dos hebreus, controlador da chuva, dos trovões, da agricultura e da fertilidade. Mas a verdade é que o termo Baal tinha um significado muito mais amplo que isso. Na língua hebraica, a palavra Baal representava um título para senhor. Então, não apenas o deus da chuva e da fertilidade era chamado de Baal, mas várias outras divindades de nomes diferentes também eram chamadas de Baal, já que Baal seria, na verdade, uma espécie de vocativo para vários deuses diferentes. Foi por isso, então, que a igreja cristã demonizou esse nome, porque demonizando esse título, a igreja estaria proibindo não somente a menção a esse deus hebreu da chuva, mas também a vários outros deuses que eram chamados por esse título também. É por isso que no filme O Ritual, o Baal é representado como um demônio tão poderoso em oposição a Deus, porque todo o contexto da história do filme gira em torno de uma abordagem não convencional do demônio. O demônio ali, ele praticamente não é mostrado de forma gráfica. Ele é mostrado ao longo do filme como se fosse um oponente intelectual. E a história toda do filme gira em torno do embate entre ciência e religião, entre o ceticismo e a crença. E até mesmo a fé no filme é tratada de forma lógica. Quando o demônio Baal coloca o Michael na parede e pergunta se ele agora acreditava no demônio, ele responde que acredita sim, e aí parece que o Michael tá prestes a ser possuído, mas ele não é, porque ele responde o seguinte, ele fala: sim, eu acredito no demônio, portanto acredito em Deus e o aceito. O Michael aceita Deus como verdade absoluta somente quando ele percebe que o demônio realmente existe. É como se a fé dele precisasse desse pensamento lógico de que Deus deve existir porque o demônio existe, que é basicamente o que a igreja cristã fez ao longo dos séculos, demonizando os deuses pagãos, como o Baal, na intenção de intensificar a fé no Deus cristão, fazendo com que os cristãos tivessem medo de entidades antigas como o Baal. O segundo demônio da lista é o demônio Abzu, muito conhecido pelo filme Possessão de 2012, um filme que muita gente gosta, mas que muita gente acha um tanto fraco, mas independente do seu gosto ou não pelo filme, a mitologia por trás dele é bem interessante. O filme acompanha a família Brannick em um difícil processo de adaptação depois da separação dos pais, o Clyde e a Stephanie. Eles têm duas filhas que são a Hannah e a Emily, que moram com a mãe e passam alguns finais de semana com o pai. É em um desses passeios com o pai Clyde que a filha Emily se encanta por uma caixa de madeira em uma daquelas vendas de objetos usados de garagem, sem saber que o objeto abriga um Dybbuk. Na mitologia judaica, acredita-se que um Dybbuk é uma alma maligna deslocada que vaga sem rumo até encontrar refúgio no corpo de uma pessoa viva. E de acordo com os judeus, era possível prender esse tipo de entidade dentro de uma caixa selada com os rituais certos. Essa questão da caixa com o Dybbuk, inclusive, abordada ali no filme, é inspirada numa história real de uma caixa de vinho que continha essa entidade maligna que foi sendo comprada e depois vendida por uma série de pessoas nos Estados Unidos que sofreram consequências quando elas levavam a caixa para casa. Essa história real dessa caixa de vinho possuída ficou tão popular na internet que acabou inspirando o filme de 2012. Enfim, ali no filme então, a garota Emily é possuída pelo demônio da caixa e o pai Clyde busca a ajuda de um jovem rabino para expulsar a entidade maligna de dentro da filha. A questão é que ali no filme, o Dybbuk em questão que possuiu a Emily não é um espírito maligno qualquer, mas é na verdade o demônio Abzu, que estava preso ali dentro da caixa. Na cultura judaica, o Abzu era um demônio feminino que simbolizava principalmente a inveja e o rancor. Nas crenças originais, o Abzu atormentava principalmente mulheres e sobretudo mulheres grávidas, causando abortos ou matando bebês recém-nascidos, já que ela tinha inveja por ser um demônio infértil. No antigo manuscrito chamado de Testamento de Salomão,
É dito que essa entidade tem um rosto reluzente com um desgrenhado cabelo de serpente e o corpo completamente coberto pela escuridão, e que ela viaja pelo mundo atacando crianças e destruindo famílias. Essa característica da Abizu de atacar crianças e causar a destruição familiar foi levada para o filme, junto com a percepção do visual dela enquanto entidade ser um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na concepção cristã do que é um demônio. Ali, a entidade tem uma espécie de forma física, ela é visível e palpável, e é como se ela estivesse literalmente dentro do corpo da garota, sendo possível ver a demônia dentro do corpo dela através de um raio-x, como se ela fosse um parasita. E, bom, talvez você nunca tivesse ouvido falar desse demônio Abizu, mas os judeus também a chamam de Lilith, e você provavelmente já deve ter ouvido falar de Lilith, que teria sido a primeira mulher de Adão antes de Eva, e que a grande maioria das crenças cristãs condenam, colocando ela como um demônio. É muito comum então que qualquer figura de demônio feminino, como a Lâmia que eu citei no último vídeo, ou a Abizu aqui de possessão, seja associada a Lilith, já que o cristianismo nega essa ideia de que essa primeira mulher de Adão teria realmente existido. O próximo demônio aqui da lista é de uma saga de filmes que muita gente acha ruim, até porque tem uns filmes dessa saga que são ruins mesmo, mas que muita gente ama e que ficou famosa no mundo inteiro. Eu tô falando do príncipe Incubo da saga Atividade Paranormal. Quando o primeiro filme de Atividade Paranormal estreou lá em 2007, ele tinha uma história bem simples de um casal que botava a câmera para vigiar os acontecimentos sobrenaturais da sua casa, até que a mulher do casal, chamada Kate, terminava o filme sendo controlada por uma força demoníaca. Só que ao longo das várias sequências que nós tivemos do filme, o roteiro foi se aprofundando numa mitologia que envolve um clã de bruxas conhecido como as parteiras, que criam garotas para que elas engravidem no futuro, ou buscam mulheres já grávidas para que os filhos do sexo masculino dessas mulheres possam ser entregues para um demônio para servir como corpo para ele. No terceiro filme da saga, a gente descobre que a avó da personagem Kate, lá do primeiro filme, fazia parte desse clã de bruxas, das parteiras, e que ela prometeu às suas duas netas, a Kate e a irmã Christy, quando elas ainda eram crianças, a um demônio que as duas meninas chamavam de Toby. A identidade desse demônio Toby é um mistério durante toda a série de filmes, mas nos dois últimos filmes da saga a gente ganha algumas explicações sobre ele. No filme Atividade Paranormal Marcados pelo Mal, é revelado que o demônio Toby é na verdade um incubo, uma espécie de demônio relacionado ao sexo, que existe em várias tradições culturais desde 2400 a.C. na Mesopotâmia. O incubo na mitologia era um demônio na forma masculina que invadia o sonho de mulheres a fim de ter relações sexuais, drenando a energia da sua vítima para se alimentar. E ele era o oposto do demônio súcubo, que era um demônio feminino que invadia os sonhos dos homens para ter relações com eles. O incubo se tornou extremamente popular na Idade Média, quando a Igreja Católica passou a alegar por toda a Europa que esse tipo de demônio era o responsável pelo comportamento desvirtuado de mulheres que tinham desejo sexual e que também estava relacionado com praticantes de bruxaria, passando a existir a partir daqui a crença de que bruxas eram mulheres que fizeram pactos com um incubo, se entregando para ele sexualmente e gerando seus filhos. E é daí que a saga Atividade Paranormal tira então sua mitologia, já que a avó da Kate e da Christy prometeu o futuro filho que a Christy teria quando crescesse para esse demônio incubo com o qual o clã de bruxas tinha um pacto. E esse filho é o garotinho Hunter, que é sequestrado quando bebê lá no final de Atividade Paranormal 2. Acontece que no último filme da franquia, que é o Dimensão Fantasma, que na minha opinião é um dos piores da saga, mas ainda assim traz revelações, é revelado pra gente que o Toby não é um incubo qualquer, ele é na verdade um dos 7 príncipes do inferno. Essa crença desses 7 príncipes do inferno é uma ideia que se popularizou a partir de um estudo feito pelo teólogo e bispo alemão Peter Binsfeld, no século XVI, no qual ele associou cada demônio específico a um pecado. Esse grupo então reúne 7 demônios maiores que representam cada um dos 7 pecados capitais, que são o Asmodeus, Azazel, Belfegor,
Beelzebub, Leviatã, Lúcifer e Mamon. E embora o filme não conte pra gente o nome desse príncipe íncubo, fica claro pra gente que, como o íncubo é um demônio relacionado ao sexo, ele só pode ser o príncipe do inferno, que é relacionado ao pecado capital da luxúria. E nesse grupo de 7 príncipes do inferno, o demônio correspondente à luxúria é o Asmodeus. Exatamente por isso, os fãs da saga Atividade Paranormal entendem que o demônio que é chamado de Toby, que é responsável pelos acontecimentos de todos os filmes da saga, é na verdade o príncipe íncubo Asmodeus. De acordo com as escrituras judaicas, o Asmodeus seria um dos poucos demônios que não era um anjo caído. Ele tinha sido na verdade um humano, tendo sido o humano mais impuro já nascido e aquele que guiou a cidade de Sodoma à luxúria. Na demonologia, o demônio Asmodeus é normalmente representado como uma espécie de quimera com asas e 3 cabeças, uma de homem com hábito de fogo, uma de touro e uma de bode, que são símbolos de virilidade e fertilidade. E no último filme, inclusive, a garotinha Layla diz que o seu amiguinho Toby tinha uma forma estranha, que ele tinha uma cabeça de bode com chifres, mas que ele tinha vários olhos. Então, se você achava que o Toby era só uma entidade inventada pelos roteiristas de Atividade Paranormal, se enganou. O príncipe Asmodeus tem muito mais história do que você imagina. Inclusive, eu tenho pensado em trazer para o canal futuramente um vídeo explorando um pouco da mitologia dessa saga Atividade Paranormal. Me contem aí se vocês têm interesse nesse vídeo para eu saber se eu trago ele para vocês ou não. O próximo demônio da lista é do filme talvez menos conhecido e mais original aqui desses 5. Estamos falando do demônio Azazel, mas não é o Azazel de Supernatural, embora esse também seja um demônio muito bom, mas sim o Azazel do filme Possuídos de 1998. Nesse filme, a gente acompanha o detetive John Hobbs, que presencia a execução de um assassino em série que foi condenado à morte na câmara de gás, mas mesmo depois da morte dele, outros crimes continuam a acontecer da mesma forma que ele matava suas vítimas. O detetive fica sem saber como que esses crimes podem continuar se o assassino está morto e fica ainda mais encucado porque antes de morrer, o criminoso tinha esbravejado uma série de palavras sem sentido para ele e tinha o hábito de cantarolar a música Time is on My Side dos Rolling Stones. É então que o detetive John Hobbs começa a encontrar várias outras pessoas agindo de forma estranha e cantando essa música Time is on My Side por vários lugares ali onde ele passa. Com o desenrolar do filme, o John vai descobrir que por mais que o assassino que morreu na câmara de gás tivesse sim cometido os crimes, ele não era o real responsável por eles, porque o orquestrador de tudo era o demônio Azazel, que estava possuindo ele no momento do crime. É revelado que o Azazel tá aí matando pessoas há milhares de anos e que ele tem a capacidade de se transferir do corpo através do toque. E essa transferência é muito rápida, então é massa que andando pela rua ou por qualquer lugar muito movimentado, o demônio consegue ir passando de corpo em corpo, possuindo várias pessoas temporariamente, uma de cada vez, como num efeito dominó ali nas cenas. A grande questão é que o demônio não consegue possuir o corpo do detetive John Hobbs, e exatamente por isso ele decide perseguir o John até a morte. Então, por mais que o filme tenha uma pegada meio terror, ele tá mais pra um thriller policial. Uma coisa muito massa sobre o Azazel nesse filme é que ele não tem um rosto definido, já que a cada cena ele tá no corpo de uma pessoa diferente. E isso faz com que eu admire muito o elenco do filme, porque pra mim todos os atores, até os mais figurantes que interpretam o demônio, cumprem um excelente papel. Mas enfim, caso você tenha prestado atenção, você deve lembrar que eu já tinha mencionado o Azazel quando eu falei do Toby de Atividade Paranormal, porque o Azazel, assim como o Asmodeus, é considerado um dos 7 príncipes do inferno. No caso dele, Azazel era o demônio que representava a ira e que muito comumente transformava homens em assassinos. Ou seja, exatamente o que ele faz no filme. Acontece que, originalmente, Azazel era um anjo que, de acordo com a tradição hebraica, seria encarregado da tarefa de levantar as faltas e pecados dos seres humanos e enumerar eles diante do tribunal divino quando cada alma estivesse ali para ser julgada.
É dito que ele liderou um grupo de 200 anjos que desceram para a Terra com o objetivo de viver entre os humanos, e que aqui ele e esses anjos tiveram relações sexuais com mulheres, tendo filhos com elas. Azazel teria então passado conhecimento para a humanidade, ensinando os humanos a produzirem armas, espadas e armaduras. Por isso, ele teria sido julgado e condenado pelo arcanjo Miguel, tornando-se então um dos demônios do inferno. Faz mesmo todo sentido então que ali no filme Possuídos, o Azazel esteja tentando perpetuar com a sua missão de espalhar a violência, a ira e a morte entre os humanos, aflorando na humanidade os instintos mais animalescos e violentos que todos temos dentro de nós. Eu deixei o filme mais famoso da lista intencionalmente pro final, até porque esse último demônio aqui não é um demônio só, mas sim uma legião formada por demônios bem conhecidos. Na demonologia, legião é o nome que se dá a um coletivo de demônios que são agrupados por uma força maligna, formando uma entidade grupal bem mais forte do que um demônio sozinho. Nesse caso, nós estamos falando aqui dos demônios do conhecido filme O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. O filme acompanha o desenrolar do julgamento no tribunal do padre Richard Moore, que foi acusado de assassinato e negligência em relação à jovem Emily Rose. Através de vários flashbacks bem colocados ao longo do filme entre as cenas do julgamento, a gente acompanha o que aconteceu com a jovem Emily, que era uma garota de família religiosa que deixou a sua casa numa região rural para cursar a faculdade e que, depois de algumas alucinações, começou a sofrer com surtos esquizofrênicos e visões, chegando ao ponto de aceitar ser submetida a uma sessão de exorcismo, que seria realizada pelo padre Richard Moore. Na cena do exorcismo, o padre confronta a entidade dentro da Emily, exigindo que o demônio diga o nome dele, e a voz de dentro dela corrige o padre, dizendo que não há apenas um demônio dentro dela, mas sim 6 demônios diferentes. Então, cada um dos demônios diz o seu nome, cada um num idioma diferente. O primeiro diz que é o demônio que habitou dentro de Caim, o segundo o que habitou dentro de Nero, o terceiro o que habitou dentro de Judas, o quarto era o demônio Legião, o quinto Belial e o sexto é Lúcifer. Nenhum desses 6 nomes é inventado, todos remontam a nomes relacionados com a história cristã, mas antes de falar dos demônios em si, é importante traçar um comparativo com a história real que inspirou esse filme. A verdadeira Emily Rose, na verdade, se chamava Anneliese Mitchell e foi uma jovem alemã que na década de 70 foi submetida a diversos rituais de exorcismo pela Igreja Católica por ter sido alegadamente possuída por uma legião de demônios. A grande maioria dos estudiosos considera esse um caso grave onde a igreja não deveria ter interferido, já que, de acordo com os médicos, o que Anneliese realmente tinha era um grau elevado de esquizofrenia e outros distúrbios mentais que não tinham relação nenhuma com demônios ou espíritos malignos. A garota apresentava esses distúrbios psiquiátricos desde os 16 anos de idade e eles só se agravaram até os seus 23 anos, quando ela morreu, porque depois de vários anos de tratamento psiquiátrico, ela se recusou ao tratamento médico e solicitou um exorcismo. Tanto os padres que realizaram o exorcismo quanto os pais da Anneliese foram condenados por homicídio negligente. Ainda assim, mesmo depois desse julgamento, os pais da Anneliese continuaram a afirmar que não se arrependiam do que eles tinham feito, porque, de acordo com eles, quem conhecia a Anneliese sabia que ela realmente estava possuída pelas entidades malignas. De acordo então com a família, com os padres e os estudiosos do caso, a Anneliese tinha realmente sido possuída por uma legião de 6 demônios. O maior desses demônios realmente era o Lúcifer, como dito no filme, e os 5 menores eram os seguintes: os demônios que teriam possuído em vida o Caim, que é o irmão de Abel citado na Bíblia, Judas, que é o apóstolo traidor de Jesus Cristo, Nero, que era conhecido como o imperador louco de Roma, e, diferente do filme, no caso real, tinha também os demônios que teriam possuído o sacerdote Fleischmann, que foi um padre corrupto do século XVI, e o próprio Adolf Hitler. Esses 2 últimos nomes aqui foram trocados na adaptação para o filme para evitar maiores polêmicas num filme que já era tão
polêmico por si só. E no lugar deles, então, foram colocados os nomes dos demônios Belial e Legião. Belial é um dos 72 demônios listados na Goétia, sendo o número 68, e ele é inclusive citado na Bíblia no Novo Testamento, como o oposto da luz, do bem e de Jesus Cristo. É dito na demonologia que ele teria sido o mais importante dentre os demônios que tinham acesso à Terra, porque ele comandava as forças da escuridão contra os homens de bom coração, tendo sido criado junto com Lúcifer e coroado como um dos reis do inferno. Já o demônio Legião, da mesma forma que eu disse que o termo Legião é usado como um coletivo de demônios, também é o nome de um coletivo específico que possuiu um homem Gerazeno que foi exorcizado por Jesus Cristo numa passagem da Bíblia e que foi passado para um bando de porcos. Mas por fim, além daqueles nomes dos demônios que possuíram os humanos que eu citei, o Caim, o Judas e companhia, que estariam no corpo da menina, o único demônio com nome que se manifesta nas duas histórias, tanto no filme quanto no caso real, é de fato o Lúcifer, um nome que com certeza dispensa apresentações. Assim como o Asmodeus e Azazel já citados nesse vídeo, o Lúcifer seria também um dos 7 príncipes do inferno, sendo o demônio associado ao pecado capital da soberba. Na visão cristã, de acordo com São Jerônimo, Lúcifer é o nome do principal anjo caído que teria sido o primeiro a desafiar Deus. E no caso da Anneliese Michel, a verdadeira Emily Rose, teria sido Lúcifer o demônio principal que reuniu aquela legião de 6 entidades malignas na intenção de enfraquecer a garota para impedir ela de cumprir uma missão importante na Terra que supostamente teria sido concedida a ela por Deus. E bom, quanto à veracidade desses demônios, ou quanto a todos os outros casos representados nos filmes que eu citei aqui, fica livre aí para interpretação e crença de cada um, o quanto é verdade e o quanto é apenas folclore ou crenças de culturas diferentes. Não esquece de deixar aqui embaixo então os seus comentários, as suas opiniões. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!